Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é um tema que passou um pouco despercebido aí pela grande mídia, pela sociedade, mas que preocupa autoridades de saúde, que é o novo decreto da Política Nacional Antidrogas ou da Política Nacional de Drogas, estabelece novas diretrizes para o tratamento de viciados, dependentes e usuários de drogas. E para debater esse assunto, recebemos aqui a Daniela Pavanterada, que é gerente de saúde mental do município aqui de Rio Preto, da prefeitura, e o doutor Fernando Araújo, presidente do Conselho Municipal de Saúde, que também foi vereador aqui na Câmara de Rio Preto. Começo com a Daniela. Daniela, o que você pode dizer desse decreto? Quais são as mudanças principais e por que ele preocupa as autoridades aí, principalmente ligadas à saúde mental? Obrigado pela presença aqui com a gente. Muito obrigada também pelo convite. Eu vou falar principalmente das questões que para as equipes de saúde têm sido alvo de preocupação, né, e também de reflexão, como é que as coisas ficarão a partir desse decreto, porque a primeira delas é dizer que a orientação para todo o território nacional são tratamentos que visem exclusivamente a abstinência. Então, isso hoje ele vai na contramão do que é feito na rede de saúde, que trabalha com a estratégia de redução de danos, né? Na verdade, o SUS inteiro ele trabalha com essa estratégia, que é quando você permite ao paciente definir como ele vai fazer essa parada de drogas. Então, às vezes, ele pode parar uma das drogas que ele usa e não todas. E o conceito de abstinência é você não usar droga nenhuma. Exatamente, isso não tem contato nenhum com droga. E não é o que a gente faz hoje em dia. E eu acho uma coisa muito importante de esclarecer é que a baixa exigência ela tem uma razão, né? Às vezes as pessoas pensam que só tem ideologias, às vezes atrás de algumas políticas de saúde, mas não é o caso. Quando a gente trabalha com baixa exigência, é ter a compreensão de que o mundo ideal muitas vezes ele não existe, né? E que as pessoas precisam fazer algumas aproximações para redefinir seu projeto de vida, seus hábitos, né? E se relacionar com relação às substâncias de uma forma diferente e mais saudável. Então, a gente pode dizer que a abstinência não é um projeto viável para a maior parte das pessoas. A maioria precisa fazer mais de um tratamento, né? E a questão da droga ela é uma questão que costuma ter, a pessoa costuma ter recaídas depois que estabelece a dependência. Então, isso é absolutamente um comportamento esperado nesse tipo de transtorno mental. Quando você observa isso de uma forma mais realista, você acaba trabalhando com a baixa exigência, porque você aproxima esse usuário do serviço de saúde, dos profissionais de saúde. E com isso você começa uma série de cuidados para que ele recupere sua saúde física e mental e que ele consiga lidar com os danos decorrentes do uso. E eu acredito até que essa medida pode afastar essas pessoas dos CAPs, né? Porque ao saber que ele vai chegar lá e vai ser imposto a ele um tratamento de abstinência, ele fala, não, não quero, então, né? Então, muitas pessoas não vão conseguir fazer isso, né? E por quê? Também a dependência, um outro lado da dependência, que esse decreto até passeia pela questão, mas não aprofunda, é que muitas vezes alguém se torna dependente porque vive em alta vulnerabilidade social, porque não tem um projeto de vida, porque tem baixa escolaridade, logo ela tem baixa contratualidade social, então ela consegue fazer poucas coisas dentro da sociedade. Logo, a recreação, o lazer, até a socialização dela sempre fica ligada a uma droga, né? É um pertencimento, estar num grupo é estar usando droga, infelizmente, né? E ao dar essa diretriz da abstinência, incentiva a internação involuntária ou compulsória, como se diz? Olha, dizer que o tratamento, num primeiro momento, dizer que o tratamento, todos os tratamentos, eles vão ser sempre voltados para que a pessoa atinja a abstinência e tenha que estar em abstinência, isso é um aspecto, porque eles não relacionaram isso aqui com outras legislações vigentes, por exemplo. Há uma legislação quanto aos direitos das pessoas com transtorno mental, é a Lei Federal 10.216 de 2001, então essa é vigente. Que é a antimanicomial? E isso que é a Lei Paulo Delgado, é a lei, né, que
que preconizou fechamento gradativo de manicômios, Né? abertura de CAPs, né, ou serviços Sim. ambulatoriais e tudo mais. Nessa, a internação ela sempre é só utilizada quando você não consegue cuidar da pessoa ambulatorialmente. E daí, talvez venha daí essa afirmação de que talvez isso incentive, porque como a gente está falando, o projeto de parar tudo de uma vez de uma só hora para outra não é é viável para inviável, né? todos os indivíduos, porque eles não têm apoio, né? Claro que aqui o decreto tenta dizer que vai ter de tudo, né, para todo mundo. Só que como outras coisas que a gente observa, é difícil você prometer tudo a todos, né? Os recursos são finitos, né? Fernando Araújo, presidente do Conselho Municipal de Saúde, que inclusive assina uma moção de repúdio a esse decreto. O decreto é 9.761, foi publicado no dia 11 de abril de 2019. Doutor, aqui no repúdio, o senhor fala em desmonte do sistema SUS. Enfim, eu sei que não é uma deliberação única, exclusiva do senhor, é do conselho, do colegiado, mas queria que o senhor comentasse aí essa manifestação e a opinião do senhor sobre esse decreto. Tá, então, de início a gente tem que explicar como as coisas acontecem no Conselho Municipal de Saúde. O Conselho, ele é composto pelas comissões permanentes e pelas comissões intersetoriais. Dentre essas comissões intersetoriais, existe a de saúde bucal, da qual a Dani faz parte. Então essa comissão se reuniu e daí saiu o texto desse repúdio. Tá? Isso foi encaminhado ao pleno do Conselho e me coube colocá-lo em votação. Houve, na ocasião, o entendimento dos conselheiros de que essa seria efetivamente a forma de se manifestar diante desse decreto. Pessoalmente, eu concordo com a Dani em muita coisa. Eu já vivi situações no passado, eu fui secretário de saúde no município até 2000, 99, 2000. Foi um caboclo, né? E naquela ocasião nós já lidamos com essa questão, tanto por articulados com a Política Nacional Antidrogas, como com políticas locais de redução de danos. Então, o pilar principal disso tudo é a redução de danos. Às vezes, como a Dani colocou, algum dependente, ele se utiliza de várias drogas. O ambiente em que ele vive, a origem familiar, a condição econômica. E aí vai também, cabe lembrar, a inserção desse indivíduo no crime, não é? Ele vai ser traficante, ele vai ser um elemento a difundir, né, as práticas que ele tem para si. Então, em muitas ocasiões, nós aqui em Rio Preto, Dani, não sei se você se lembra disso, nós fomos um dos primeiros municípios a inserir a redução de drogas para a prevenção da contaminação da AIDS. Não é? Então, para evitar que as pessoas se contaminassem com o compartilhamento de seringas, nós chegávamos a distribuir seringas, sim, nas unidades básicas. Isso é a redução de dano. Isso é redução de dano. Você vai impedir a disseminação da doença, dando para aquele indivíduo um instrumento para que ele não compartilhe, embora, né, isso... e a Dani participa dessa política há muito tempo e tudo que ela colocou, eu concordo. Eu acho que o grande problema desse decreto é que misturou muita coisa da saúde que estava em andamento com posições novas. Dentre elas, a mais preocupante é a imposição da abstinência. Né? Então, você deixa aquela política de redução de danos que vem sendo praticada através da rede de centros psicossociais, os CAPs drogas, né? E você coloca uma posição que a gente nem sabe a forma como ela vai ser implementada. E se haverá recursos para tudo isso. Com relação à política de antinosocomial que vem sendo praticada já desde 2001, ela
pode ser uma interrogação, porque as coisas são colocadas aqui, mas não de forma prática. Não de forma clara, né? É, Tudo meio nebuloso. Não tem muita clareza naquilo que esse decreto traz. Mas a certeza é que ela propõe algumas mudanças que contrariam uma política já de 20 anos, não é? Então, que é a política do SUS, política né, de do tratamento. Sistema Único de Saúde. Não é uma política de segurança pública, não é uma política de judiciária. Ou de um governo. Ou de um governo. Né? Não é a política de governo, justamente. É uma política que vem sendo colocada em prática pelo Sistema Único de Saúde e que vem sendo contemplada com muito êxito, não é? Quando se faz a avaliação dos trabalhos feitos corretamente. E talvez, como foi dito aqui, a imposição da abstinência pode desestruturar grupos que estão atualmente vinculados à política vigente. E, inclusive, o decreto fala em incentivar comunidades terapêuticas, né? Aí tem até entrevista de um especialista aqui que eu estava lendo, que ele fala que isso é um erro, porque na maioria das vezes essas comunidades têm um cunho religioso por trás. Quase que impositivo e também. E muitas vezes não tem uma equipe técnica especializada ali em saúde não mental. Tem. É baseado em trabalho no campo e orações, né? Então é quase que a política da abstinência. Na verdade, a prática dessas comunidades terapêuticas visa a abstinência. Né? Lá eles não podem consumir nada. Não, contraria aquela política de redução de danos que vem sendo, todos os especialistas na área concordam que é assim que tem que ser feito. Não é uma política, como a Dani colocou, isso não tem nada a ver com política partidária, ideologia, de governo, né? Isso é ideologia de direita, de esquerda, absolutamente. É uma política de saúde. E existe no mundo inteiro. Países que não estão uma invenção do Brasil, com índice né? de desenvolvimento muito acima dos nossos. Então, assim, todos os países que a gente considera hoje, atualmente, que venceram as drogas, vamos por aspas nisso, eu digo assim, contornaram grandes problemas de saúde pública, segurança que envolvam a droga, tá? Vamos chamar vencer. Sim. Nesses termos, né? Não é erradicar, porque uma coisa é muito importante, as drogas estão com o homem desde que o homem vive em comunidades. Essa é a verdade. Então, tem indícios que o homem pré-histórico já usava algum frutas tipo de substância, que né? tinham ação psicotrópica, enfim. Então, a relação do homem com a droga, ela vai existir ainda, ela não vai desaparecer. Por exemplo, a saúde, as nossas questões são o uso nocivo, o uso prejudicial, seria quando realmente a sua sobrevivência fica comprometida, ou a qualidade de vida, pela relação que você estabelece com a droga, né? Então, todo país que venceu, entre aspas, os grandes dilemas com a droga, fez isso com muito investimento, fez isso com frentes sim plurais. Então, assim, tem lugar para a comunidade terapêutica? Tem. Existem pessoas que querem a abstinência e devem ser amparadas e respeitadas no seu desejo de realmente desde que parar ela tudo, queira, né? Isso, porque quando a gente fala na definição de dependência, tem uma coisa interessante, é quando você auto-administra a droga. Se alguém der droga a você, se você, sei lá, está num cativeiro, já não seria uma definição de dependência. Ou seja, tem a ver com você consumir, literalmente. Com a liberdade do indivíduo. Né? E é essa liberdade que hoje está, em parte, em xeque. Tá? Então, assim, o que preocupa as entidades ligadas à saúde mental, à defesa de direitos e também que acredita no SUS, né? Acredita na saúde pública, quando esses recursos deixam de vir para aquela instância que vai realmente cuidar do malefício, que vai dar os insumos, que vai cuidar dos prejuízos que o indivíduo já tem, que é onde, inclusive, estão os maiores gastos. Para essa instância não estão vindo recursos novos e não vem há muitos anos. E, de repente, para esse outro segmento, tente de recursos que estão sendo alocados. Então, uma boa parte das entidades realmente estão descontentes, estão em protesto, porque a rede, que até precisa muito de recursos, porque vai ter um médico, vai ter equipe multiprofissional, vai dar a medicação, vai fazer as internações e até da física, certo, dessas pessoas, não tem incremento há muitos anos. Então, essa é uma questão também
que os investimentos estejam indo só para isso. E lembrando que esse modelo, igual você bem disse, muitas vezes ele é ligado à laborterapia. Muitas vezes essa laborterapia são trabalhos assim mais no campo, ou de arrumação desse espaço físico, e isso não é para todos também. A gente tem que pensar que nem Sim. todo mundo se identifica com isso. Se você Trabalho pensar pesado, em né? grandes cidades como Rio Preto, o nosso público muito menos ainda, e não tem necessariamente essa raiz rural, né? De dizer que você vai Intimidade para com o o campo, né? campo, e são pessoas que precisam de outros projetos, que hoje boa parte das comunidades são carentes de ter propostas novas, de realmente profissionalizar esse indivíduo, né? A maioria tem baixa escolaridade, então a gente tem desafios de educação com esse público e outros que só esse modelo não vai sanar. Doutor, Realmente, o que a gente percebe é uma vinculação forte à religião, não é? E através de exemplos que não são necessariamente inseridos dentro das práticas terapêuticas científicas, né? Embasadas em conhecimentos científicos. Então, a recidiva em pessoas que frequentam essas comunidades terapêuticas é muito alta. Ou então a o que eu permanência. já ouvi é que a pessoa só não usa enquanto está ali, né? Isso, Pode ficar 6 meses. A partir do A momento que partir ela do vai momento para a que ela rua, sai. ela Por volta quê? a Os usar. Né? estudos ainda são precários com relação a longo prazo, tipo, ao longo fora. prazo. Claro, dentro eles têm 100% de Sim. eficácia, desde que o cara fique. E também cabe lembrar que nós estamos falando de drogas ilícitas, né? Mas a preocupação também é com relação às drogas lícitas, que muitas vezes acabam levando o indivíduo às drogas ilícitas. Que seria o álcool Quer dizer, e o tabaco, né? o álcool, né? O tabagista, o alcoolista. Então ele acaba sendo essas drogas lícitas, as anfetaminas, de modo geral, que não são lícitas, não é lícito o comércio, mas são drogas Estão no mercado. estão né? no mercado. E é um passo para que o indivíduo acabe fazendo uso das drogas ilícitas. Então, o Sistema Único de Saúde, ele trabalha no sentido da redução de todas essas situações. O programa, por exemplo, de combate ao tabagismo é muito importante porque nas unidades Tem uma básicas taxa de boa saúde de sucesso, né? Com esse tratamento as da pessoas redução, que tudo vai também de querer, né? Como a Daniela Sim. colocou, você tem que querer. Você quer deixar de fumar, você tem lá na unidade básica de saúde, você tem quem te acolha e te auxilie com a ajuda. Essa dura missão parar de fumar. Nessa dura missão de parar de fumar. Né? Assim como também os programas do SUS visam também a redução dos danos causados por essas drogas lícitas, né? Por exemplo, o câncer de boca é um problema seríssimo e a prioridade que se dá na avaliação das pessoas está não necessariamente na idade, mas por ser tabagista ou ser alcoolista, né? Que são pessoas. Isso tudo leva também a danos físicos, não é? Danos. Claro. São patologias que se instalam, Degrada a pessoa. Degrada a saúde física da pessoa. Deixa eu perguntar para a Daniela, diante de tudo isso, qual vai ser o encaminhamento aqui em Rio Preto? A Secretaria de Saúde, vocês da Saúde Mental vão acatar o que está aí? Vão aguardar alguma orientação? Ou vai mudar de uma hora para outra a política que vem sendo adotada? Desde a publicação, eu estou em contato com o Ministério da Saúde, né? Existe uma coordenação nacional para a saúde mental, então é com eles que eu estou conversando, né? E até segunda ordem a gente não vai mudar absolutamente nada. Tá? O Ministério recomendou a gente seguir as portarias vigentes da saúde, tá? Porque uma coisa meio delicada é que ficou muito claro que quando publicaram e decidiram todos os termos aqui da PNAD, da Política Nacional para Álcool e Drogas, o Ministério da Saúde não foi, com uma área técnica, envolvido. Não foi comunicado. Então, né? hoje, de certa forma, a gente pode dizer que o documento é, sim, tendencioso. Tá? Então, assim, as pastas federais não alinharam isso aqui 100%, mesmo que textualmente esteja escrito que
deve haver uma harmonia entre a PNAD e a Política Nacional de Saúde Mental. Na verdade, neste exato momento não tem. Tá? Então, nós vamos aguardar uma manifestação. A orientação que eu tive do Ministério é que eles vão publicar uma normativa, tá? Para justamente dizer a respeito da Política Nacional de Álcool e Drogas, tá? Específica para a rede, né, que trabalha com, seja os CAPs álcool e drogas, os CAPs ADs, né, que a gente tem 2, por exemplo, aqui no município, e mesmo as nossas equipes de consultório na rua, que também atendem muitos usuários, porque a população em situação de rua é quase 100%, né, com questões de dependência. Então, a gente está acompanhando e vai aguardar essa publicação do Ministério para mudar alguma coisa. E será que pode ter recuo? Porque tudo nesse governo a gente vê, publica-se, né, não consulta as áreas especializadas, aí percebe o erro e recua. Foi assim o decreto das armas, que também o ministro da Justiça sequer foi consultado, né, foi surpreendido. Pelo que a equipe técnica coloca, há uma certa abertura do Ministério da Cidadania de rever algumas coisas aqui. Então, acredito que algum tipo de recuo vai existir. Se vai ser total, é uma outra história, mas a gente está nessa expectativa de que eles tentem preservar esse trabalho, porque é o que dá a maior amplitude aí para a gente atuar. Doutor, o decreto também fixa a posição contrária à flexibilização, à descriminalização das drogas. Isso está correto? Qual a opinião do senhor? As drogas deveriam ser mais... A consumo, flexibilização, né? Na verdade, ela já até existe. Ela né? existe, ela tem compatibilidade com as políticas de segurança, com o judiciário, porque essa política de redução de danos, ela já está contemplada no Sistema Único de Saúde e entendida pelo próprio judiciário. No passado, Dani, quando era nova a ideia de redução de danos, houve um questionamento do judiciário e houve até aqui na Câmara uma audiência pública quando um promotor que questionou essa política de redução de danos esteve aqui e saiu plenamente satisfeito com as explicações que a saúde deu, né, com relação a isso. Então essa flexibilização ela tem que haver por conta de tudo aquilo que foi colocado aqui, a própria política de redução. Com relação ao Conselho Municipal de Saúde, a nossa voz, nosso braço nessa questão é a Comissão Intersetorial de Saúde Mental, que quando solicitada vai a plenário e coloca para os demais conselheiros essas posições que tecnicamente, como se vê, elas são enfrentadas com conhecimento, né, com experiência, com atuação local e também com articulação no Ministério, como a Daniela tem feito. Né? O que você acha, Daniela? O decreto fala também em aumento da repressão ao tráfico. Essa é a solução ou vocês entendem que uma flexibilização, a possibilidade da pessoa ter acesso a drogas seria o melhor caminho? Bom, essa é uma questão bem complexa, mas, por exemplo, vamos citar, como eu estava dizendo antes, a experiência de alguns países que conseguiram contornar problemas críticos com droga. Vamos pegar Portugal, por exemplo, como exemplo. Foi uma combinação de estratégias, entre elas a redução da oferta. Então, de fato, Portugal também trabalhou com a repressão. Né? Entretanto, trabalhar sozinho com isso, claro, não resolve nada. Que é o que a gente tem visto no Brasil nos últimos 20 anos. Um exemplo, né? O fácil acesso ao crack é uma questão. Sim, para as pessoas terem contato com o crack e, por ser uma droga muito potente, ela estabelece uma dependência em um período muito curto de uso. Muito rápido, né? Diferente de drogas, por exemplo, como o álcool. Não é tão rápido assim. E o crack tem essa característica. A oferta dele, a facilidade de acesso, claro que é uma questão. Né, para o volume de dependentes. Barata, né? Isso, uma droga potente, barata e que tem sérias repercussões na saúde física e mental. E questões de segurança, porque a pessoa vai querendo usar, ela não está trabalhando mais, o que ela faz? Qualquer coisa. Furtos, enfim, aí tem as questões de segurança. Então, pode ser uma frente, eu acho que ela tem sua validade. O que nos preocupa um pouco foi essa questão de talvez reduzir a quantidade do porte para poder pegar um escopo maior de pessoas. Porém, o que a gente tem observado? Hoje, o sistema penitenciário ele tem o quê? Eu vou chutar uma porcentagem aí,
80% pelo menos tem questões aí no seu histórico de vida com dependência, com as drogas. E qual a efetividade disso? Hoje, querendo trocar em outras palavras, a gente já tem muita gente presa que tem a questão das drogas e prendê-las nos levou aonde? A maior Será que isso população chega? carcerária do mundo, né? Exatamente, isso porque não tem realmente desmontado os grandes esquemas de tráfico, né? Quem faz o tráfico de drogas são pessoas muito bem organizadas, muito bem educadas, até a maior parte delas, não é esse pequeno usuário. Sim. Então nos preocupa muito que acaba sendo penalizado pela sua situação, que muitas vezes tem questões de pobreza, né, baixo acesso a bens culturais, Que é mais educação. uma falha do decreto, né? Ao quase equiparar o A usuário a educação traficante. é um grande né? problema, né, em todos os sentidos, né? A gente vê que as piores questões de dependência muitas vezes se dão em pessoas que têm todo esse perfil. Então elas têm pouco acesso aos serviços, à proteção, elas têm baixa escolaridade. Então, e você vê um dos grandes fatores aí de risco a gente não está envolvendo, que é a educação das pessoas, né, preparação delas para a vida, para o mercado de trabalho. Falar sobre isso, doutor? Eu penso que são coisas paralelas, né? As questões da saúde, elas estão encaminhadas, já historicamente encaminhadas, já contempladas com o sucesso dessas políticas, mas a questão da repressão, ela tem que da repressão ao tráfico, tem que ser uma política pública, né? Não é uma política de governo, ela tem que ser uma política constante. A falta de oferta, eu acho que não justifica a política de saúde, a falta de oferta do tráfico. Como a Dani colocou, o tráfico é poderoso. Então são pessoas são grupos que se impõem, não é? E que levam a outros crimes, a outras situações. Então, as políticas de combate, o Brasil tem uma fronteira seca, acho que é a maior do mundo, e são nossos vizinhos produtores mundiais de drogas. Bom, a gente vê o tanto de droga que tem sido apreendido, né? Toda semana, 500 então, quilos, uma tonelada. Tem que região. haver, disponibilizar recursos para isso, e quanto menos drogas nós tivermos sendo colocadas no território nacional, sempre isso é válido, e eu acho que é uma imposição da questão. Bom, tá certo, gente. Papo interessante. Infelizmente, o tempo é curto. Recebemos aqui a Daniela Pavanterada, gerente da Saúde Mental do município, membro da Comissão Intersetorial Permanente de Saúde Mental do Conselho de Saúde. Para terminar, quer falar alguma coisa? Torcer para rever esse decreto? Exatamente. A gente torce pelo melhor, principalmente que as pessoas continuem tendo acesso aos cuidados de saúde e possam superar a questão da droga, que é muito séria, né? É um problema grande de saúde pública. Obrigado, Daniela. Dr. Fernando Araújo, ex-secretário de Saúde, ex-vereador e presidente do Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigado pela sua agradeço participação. A oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que preocupa a todos nós. Sem dúvida nenhuma. Lembrando que a nossa programação está toda nas redes sociais, principalmente no YouTube. Digite lá, TV Câmara Rio Preto, toca o sininho. Toda vez que um programa novo estiver ao ar, você será notificado. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e até a próxima.